Se Deus está me castigando, ele pensava que era um castigo de Deus. Se Deus está me castigando, ela vai ficar em cima de uma cadeira de roda, mas ela não sai daqui para lugar nenhum. Aí o médico disse: a decisão é sua. Passei 6 meses em cima de uma cadeira de roda, certa de que não andaria. Porém, numa quinta-feira à tarde, chegou uma mulher na minha casa. Essa mulher era uma mãe de santo. Quando essa mulher entrou, tocou na campainha da minha casa, um dos meus irmãos atendeu, aquela mulher entrou, e quando ela entrou, ela chegou até a minha frente, eu estava em frente à TV, e ela disse: olha, alguém que te visitou há muito tempo disse que você pode andar. Aí eu disse: como? Meu pai disse que eu não andava mais. Ela disse: cadê seu pai? Eu disse: está lá dentro. E foi conversar com meu pai, minha mãe, de repente, o meu pai foi saindo muito bravo, muito nervoso. Ele era galegão e ficou vermelho. E ele dizia: saia da minha casa, eu não quero ninguém na minha casa. Eu já disse que ela não ia para lugar nenhum. E aquela mulher, quando ela foi saindo, ela chegou na minha frente e disse: aproveite o resto da tarde, porque amanhã talvez você não veja a luz do sol. E quando ouviu aquelas palavras, a minha mãe começou a chorar diante daquela situação. Até aquele momento eu não sentia dor. Eu estava apenas sem andar. Mas quando aquela mulher sai, minhas pernas começaram a doer. Eram fortes câimbras. E eu comecei a desfalecer no braço da minha mãe. E no momento em que eu comecei a passar mal, a casa começou a encher de gente, porque os meus irmãos começaram a gritar, minha mãe desesperada, e o povo começou a entrar para saber o que estava acontecendo. No meio do tumulto, aquela mulher volta. Porque o inimigo, ele não desiste fácil. E quando ele chega, ele quer alcançar o alvo. E quando meu pai não conhecia Jesus, ele estava diante de uma situação que ele achava que só ali tinha a solução. E a gente para e começa a conversar, e eu digo assim: olha, você já imaginou se naquele dia, naquele exato momento, quando a casa estava cheia de gente, meu pai desesperado, e passasse na frente de casa um crente ousado, cheio do Espírito Santo, talvez a minha vida fosse outra. Por quê? Porque crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele tem virtude, ele tem presença e tem autoridade da parte de Deus. Mas naquele dia não passou nenhum crente. E por isso, o meu pai, diante da situação, olhou para aquela mulher. Quando ela retornou, meu pai olhou para ela e disse: não deixe minha filha morrer, faça qualquer coisa. E ela disse: tira o povo de dentro de casa. E ali fez um ritual, depois me levou para dentro da casa dela. Meu pai foi providenciar tudo o que ela tinha pedido para fazer a oferenda mais tarde. Quando chegou a noite, me levaram para um salão muito grande, me colocaram no meio de uma cadeira de cor vermelha. Eu sentei ali e as pessoas que estavam em volta começavam a tomar os sangue dos animais e derramar sobre mim. Levantei andando. Eu me levantei feliz, eu não andava. Mas eu se aproximei da porta que dava acesso à rua. Me aproximei. E a minha mãe chorava, que soluçava. E eu cheguei perto dela e disse: mãe, eu estou andando, a senhora está chorando. Ela não queria dizer para onde eu ia. Ela disse apenas: eu estou com dor de cabeça. Eu disse: mãe, eu vou tomar banho, eu vou tirar esse sangue todo de cima de mim, porque tinham me dado banho de sangue de bode. E quando eu disse que ia tomar banho, aquela mulher disse: não, tomar banho não, nós vamos resolver o negócio primeiro. Entre no carro, me colocou no carro e me conduziu ao cemitério São Sebastião, conhecido como Cemitério Velho, na cidade de Belo Jardim, no bairro do Bom Conselho. Chegamos lá, tinha essas catacumba que tem gaveta do lado e capela, é uma capela, e estava aberto. E ela disse assim: pega aquele jarro ali para mim. E quando eu entrei para pegar o vaso, para entregar na mão dela, ela puxou o portão. E eu lembro que eu gritei muito: me tire daqui, eu tenho medo do escuro, eu não posso ficar aqui. Ela disse: calma, eu só vou pagar o coveiro, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco aquela mulher demorou 7 dias. Durante 7 dias eu só me alimentava de farofa, de comida oferecida, e 2 mulheres cuidavam de mim do lado de fora, mas cuidava uma durante o dia e a outra durante a noite.
Passaram-se os 7 dias e eu comecei a frequentar o espiritismo. A Bíblia diz que há caminhos para o homem parece perfeito, mas o fim deles é a morte. E eu já iniciei meu testemunho dizendo a você que só existe um caminho que conduz o homem ao céu, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Glória ao nome de Jesus.